bem, nós estamos iniciando essa nossa conversa entre amigos. Nós estamos aqui com o Márcio, querido professor Márcio Camaruzano, meu querido professor, meu amigo, com quem eu tive a honra de compartilhar desde a gestão do Rubens Aprobato Machado, compartilhar o Conselho Seccional da OAB, ele que na época do Rubens presidiu a Comissão do Meio Ambiente, e depois, para a minha honra, para a nossa honra, nas duas gestões em que eu pude presidir a ordem, Márcio Camaruzano estava como nosso conselheiro, uma das vozes mais destacadas do Conselho, trazendo suas luzes nos debates que, muitas vezes, são acalorados, quando a advocacia toma posições divergentes, e vinha o Márcio com a sua tranquilidade, com o seu conhecimento, com a sua experiência, uma luz de bom senso, e trazendo elementos para uma decisão mais adequada do Conselho. Estamos aqui com o Marcelo Figueiredo. O Marcelo não está aparecendo no vídeo, ele está tendo um pouquinho de dificuldade lá com a configuração do vídeo do computador dele, mas ele está lá trabalhando, ele vai conversar com a gente com som, está lá trabalhando para tentar fazer o vídeo entrar também no ar, para que a gente possa vê-lo. E a Vânia, que está aí tentando se conectar, a gente espera a Vânia, que é uma professora advogada do Rio de Janeiro, ela daqui a pouquinho deve estar conosco. Mas como nós sempre começamos às 10 horas em ponto, nós vamos dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo sobre a questão do direito e as cidades, que estão sendo extremamente impactadas pelo coronavírus. Eu começo trazendo um bom dia do professor Márcio Camaruzano, e já contando o lançamento de um livro dele, que ele está coordenando com diversos autores, que será apresentado à comunidade em breve. Querido Márcio, bom dia. Bom dia, meu caro presidente. Eu devo dizer que é uma honra estar aqui participando deste bate-papo sob a sua coordenação com o professor Marcelo Figueiredo e outra colega. E eu devo dizer que, para mim, foi uma honra incomensurável ter tido a oportunidade de, sob sua batuta, integrar o Conselho Seccional da nossa Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Eu me recordo muito bem que fomos apresentados pelo grande, saudoso Rubens Aprobato Machado, não é? Que foi sempre o nosso inspirador e, portanto, é uma satisfação redobrada estar agora sob seu comando uma vez mais, Marcos. E estou com saudades das nossas tertúlias no Conselho sob a sua presidência, que foi, sem dúvida alguma, um dos maiores presidentes que já passaram pela seccional de São Paulo da OAB, tendo realizado o maior evento, o maior encontro nacional da advocacia em território nacional, que foi exatamente em São Paulo e sob sua presidência, com mais de 20, 30 mil participantes do Brasil inteiro, num evento memorável. Você é uma liderança como das raras e que, portanto, tem prestado e continuará prestando por muitos anos um serviço inestimável, não apenas para a OAB, para a advocacia, mas para o Brasil, para o nosso Estado de Direito Democrático. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Mas fala um pouquinho do livro. Conta para a gente quando vai ser o lançamento do livro. Nós estamos produzindo um livro, na realidade ele já está pronto, ele está sendo editado pela Revista dos Tribunais, pela editora Revista dos Tribunais. São mais de 60 autores, dentre os maiores juristas de todo o Brasil, tendo como foco exatamente a pandemia desta pandemia que nos assola e as implicações, sobretudo, no direito administrativo.
Então, traz contribuições dos maiores juristas do país, das mais diversas correntes de opinião, é marcado pelo pluralismo, não é? Tratando de poder de polícia, de discriminação constitucional de competências, de reflexo em matéria de contratações públicas, enfim. É uma obra, e eu me permito dizer, eu consideraria já uma obra monumental, já está em pré-venda pela editora Revista dos Tribunais, e tem na coordenação o nosso grande amigo, professor também, Augusto Dalpozo, e eu, nós dois, Dalpozo e eu, coordenando esta obra monumental, e, como disse, com mais de 60 grandes autores, dando a sua indelével contribuição para efeito de subsídios, em termos de orientação para a tomada de decisões do setor público e do setor privado. Em 48 horas, já estará circulando no modo virtual, não é? E logo mais fisicamente. Márcio, o Marcelo, não sei se está nos ouvindo, está conosco o Eudécio Teixeira Ramos, querido amigo, a Juliana de Marco, a Juliana de São Sebastião da Grama, o João Milano de Veiga, que é de Araraquara, o Luiz Francisco Rigueto, querido amigo também, Elizabeth Russo, grande jornalista, Fernando César Baruso, o Douglas Mascarenhas, que é de Tatuí, o Fábio de Souza Santos, grande amigo que é de Guarulhos, Carlos Gomes, que é de Itaberá, de São Paulo, Carlinhos Júnior. Marcelo daqui a pouco vai estar conosco, mas vou aproveitar. Há uma questão realmente importante. Nós estamos enfrentando uma situação única, né, Márcio? Nós já tivemos... Eu vou trazer o Marcelo outra vez e vou tirar o Marcelo. Pronto! Deixa eu tirar o Marcelo daqui, remover desse. Oi. Pronto, o Marcelo está conosco agora. Entrei pelo celular, porque o computador está com problema. Tá com problema. Tenho imagem, mas não tenho som. A Vânia está dizendo que você precisa mandar outro e-mail para ela. Vou mandar já. Porque não tem BR. Não tem BR. Eu mandei no seu... Já. Ela respondeu qual o link? Deixa eu pegar aqui. Marcelo. Oi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tudo Sua palavra inicial aí para a gente, querido. Bom, é um grande prazer estar de novo aí nesse programa que eu creio que seja de utilidade pública, não é? Uma grande ideia sua de reunir amigos para bater um papo informal sobre os problemas atinentes ao coronavírus, né? Sem qualquer formalidade, sem qualquer preocupação formal, né? Mas para a gente realmente trocar experiências aí jurídicas, políticas, sociais em relação a esta epidemia que todos nós estamos vivendo, né? Então, prazer estar novamente aqui com vocês e com o meu grande amigo Márcio Camarosano, meu colega de anos aí na PUC, e é uma honra, uma satisfação. Márcio, deixa eu perguntar. O Márcio é um grande professor de direito administrativo na PUC, professor titular da PUC, procurador municipal. Santo André, né, Márcio? Eu exerci a advocacia pública por 30 anos ininterruptamente e agora como profissional liberal já desde o ano 2000. Eu queria, Márcio, você imagina, nós todos estamos ouvindo, e me parece com razão, de que esse processo que se estabeleceu a partir do coronavírus é um processo, a Vânia está entrando agora, é um processo sem retorno. O que se espera é que haja mudanças. Ô, Vânia, bom dia, querido.
Olá, tudo bom, doutor Marcos? Tudo bem? Professor Marcelo? Dia. Bom dia, Vânia. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, professor. A Vânia Ieto, que é uma jurista, professora, advogada do Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro são as duas cidades que estão mais sofrendo com a questão do coronavírus, em termos de dimensão, embora algumas cidades como Manaus estejam numa situação mais dramática, mas não em números absolutos, que sempre são liderados pelas maiores cidades, por óbvio, que são São Paulo e Rio de Janeiro, número de habitantes. Mas eu estava perguntando, Vânia, para o Márcio, toda a literatura, nesse período do coronavírus, indica que o mundo não será o mesmo, que haverá grandes mudanças no mundo por conta das questões sanitárias envolvendo o coronavírus e também pela aplicação intensa da tecnologia, em ambiente pessoal, em ambiente profissional, nos cursos, né? Os professores estão usando muito tecnologia para dar aula. Eu estava perguntando para o Márcio, volto a ele a pergunta, essa realidade dentro dos municípios, que dizia Franco Montoro, é onde as pessoas moram. As pessoas não moram no Estado nem não moram nos municípios. As legislações, por exemplo, de posturas municipais, né? Você acredita que haverá uma mudança no que diz respeito às legislações municipais, notadamente aquelas destinadas a regrar os ambientes pessoais e profissionais, como, por exemplo, o tamanho de lojas, para evitar aí uma aglomeração maior daqui para frente? Doutor Marcos. Oi? Como é que vai? Tudo bem, Vânia? É um prazer enorme tê-la aqui. Eu me sinto muito confortável para tratar dessa matéria, sem embargo da contribuição indelével dos colegas, da professora Vânia, do professor Marcelo Figueiredo, grande amigo e companheiro de tantas jornadas, especialmente na nossa Universidade Católica de São Paulo. Mas eu vejo da seguinte maneira: nós temos uma Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88, excelente sob todos os aspectos. Há quem invista contra ela aqui e acolá, como todo diploma fundamental, comporta aprimoramentos. Mas é uma grande Constituição. E ela prevê muito bem competência concorrente para tratar de saúde pública da União, Estados, Distrito Federal, municípios, e há uma competência comum, material, dos entes da federação para tratar exatamente também de questões de saúde. É um problema de exercício de competências. É claro que agora, em face da pandemia, cada pessoa jurídica de direito público com capacidade política, União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada qual no exercício da sua autonomia constitucionalmente assegurada, há de produzir normas exatamente para prevenir, não é? E normas um pouco mais draconianas, mais minudenciosas, para prevenir situações como esta. Por certo, haverá uma intensa produção legislativa, não apenas durante, mas ao cabo dessa pandemia, e, portanto, muitas novidades nós teremos. Mas, no meu modo de entender, todas elas passíveis de serem comportadas na Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê mecanismos, não é? Inclusive excepcionais, de enfrentamento de situações como esta. O importante é que tudo seja feito com estrita obediência das normas aplicáveis, especialmente as normas constitucionais, porque, como já se disse, fora do Estado de direito democrático não há salvação. Mas nós temos esta possibilidade pela discriminação constitucional de competências e pelo critério da prevalência do interesse, aquilo que há de se receber
tratamento uniforme em todo o território nacional, de competência do Congresso Nacional, elaborando normas gerais, respeitados os interesses regionais e locais a serem cuidados, observadas as normas gerais de competência da União, por estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, cada qual com a sua realidade. Teremos muita novidade, creio eu, em face desses desafios provocados por esta pandemia trístima e desafiadora por todos os títulos. Vânia? Tudo bom, doutor Marcos? Um prazer imenso estar aqui e agradeço muito ao professor Marcelo a lembrança e a oportunidade de estar com o senhor aí mais uma vez. Cumprimentar também o professor Márcio. Eu gostaria de lembrar, né, uma situação da eficácia da norma e trazer um pouco, professor, a minha realidade aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi um lugar de muita dificuldade, o professor Marcelo conhece muito bem a realidade aqui, de descumprimento, né, de normas de posturas municipais. Quando a gente trata, né, dessa questão das posturas municipais, o grande problema nosso aqui no Estado sempre foi o descumprimento, uma certa postura de laissez-faire com as coisas. E hoje, né, e misturar também com a corrupção, sobretudo até de comerciantes, né, donos de estabelecimentos que não cumpriam determinadas exigências que já existiam antes, muito antes da pandemia, e que não eram cumpridas. E eu penso que agora, né, diante dessa conjuntura espinhosa, né, das mortes, né, de tudo que está se vivendo, a própria sociedade, doutor Marcos, de certa maneira, se tornou mais partícipe do que antes, exigindo, cobrando, denunciando as autoridades, coisa que não fazia antes, né? Porque pensava, por que eu vou brigar com o dono do estabelecimento da esquina da minha rua? Né? Por que eu vou, de certa maneira, criar um desconforto ali com a pessoa que está cumprindo a norma, que está desrespeitando o Código de Posturas Municipais? Mas, diante dessa nova realidade, que tão cedo nós não vamos nos livrar, não é? Acho que só com a vacina mesmo, e vai demorar pelo menos aí, né, uns 8 meses a 1 ano, né, na melhor dos cenários, né? Creio que trouxe, professor Marcelo, uma certa responsabilidade até o cidadão que antes ia um pouco mais no laissez-faire. Não só fazer uma observação, não é exclusividade do Rio de Janeiro, não. Acho que o Brasil inteiro, inclusive São Paulo, é uma prova disso também, né? E, aliás, recentemente aprovou uma legislação, a Câmara Municipal de São Paulo, mais uma, né? Dando a possibilidade de regularizar aquelas construções regulares que foram feitas através das décadas. O Brasil nunca teve uma preocupação com isso e agora paga o preço também, porque uma das consequências graves dessa pandemia é exatamente a falta de condições sanitárias, né, e de convivência com razoável, enfim, construções razoáveis que permitam uma certa separação, que nunca foi observada em nenhuma das nossas cidades. Eu acredito que não tem uma cidade no Brasil que teve, na sua história, uma preocupação como essa. Marcelo... Ô, Marco, eu gostaria de... Eu quero aproveitar a oportunidade para colocar uma apreensão que eu tenho em relação a exatamente esse tema. Vejam que a Constituição de 88, como o Márcio acabou de dizer, de fato, ela contém uma competência concorrente, mas eu quero chamar a atenção para o artigo 24, inciso 12 da Constituição, que exatamente dá a competência da União, da União dos Estados do Distrito Federal, e o inciso 12 diz legislar concorrentemente sobre
defesa da saúde. Esta competência que o município não tem para legislar sobre norma geral é que me parece que causa uma certa perplexidade. Por quê? Nas constituições anteriores, os comentadores todos são quase unânimes em dizer que, e claramente, né, que a União tinha, vamos dizer assim, uma responsabilidade maior para o enfrentamento de temas que sejam nacionais na pandemia. E ocorre que hoje, não sei por quê, me parece por razões mais políticas do que jurídicas, essa competência não está sendo devidamente ressaltada. E por que isso me preocupa? Vejam, há certas questões, e o Márcio disse bem, lembrou a doutrina da predominância do interesse, etc., que só podem ser atacadas no âmbito nacional. Então, vejam, cada município, por exemplo, dizendo, olha, vamos abrir agora porque aqui no meu município eu tenho pouca gente na UTI, então vamos abrir o comércio, o shopping, restaurantes, etc. Isso já está comprovado internacionalmente que tem um efeito cascata horroroso. Quer dizer, a pandemia volta com muito mais força. Então, me parece que nessas situações sensíveis, em que é a ciência que dá a resposta maior, se, por exemplo, pode ou se não pode haver a convivência social. É evidente que eu não posso ter 5.027 normas sobre a esse respeito. Quer dizer, 5.000 municípios e tanto, legislando, mais os 27 estados, não é? Mais a União. Quer dizer, seria uma balbúrdia total. Aí um ou outro poderia contestar, dizer, não, mas espera um pouco, mas nós temos uma competência concorrente. Sim, é verdade. Inclusive inspirada em parte na Alemanha e em parte nos Estados Unidos, a Constituição americana. Nós sabemos essa história e não vamos repetir. O fato é que nós não somos a Alemanha, em termos nem continentais, de cultura, etc. A Alemanha é muito simples. A Angela Merkel chama lá os governadores, seriam por assim dizer, os prefeitos, e numa reunião eles definem tudo em 1, 2 horas e acabou. E está todo mundo de acordo, né? Não há esse tipo de problema de pressão política, toma lá da cá, enfim, quem quer aparecer mais no momento pré-eleitoral, e a saúde, a ciência que se dane. Então, eu queria chamar a atenção para isso, quer dizer, porque parece que isso não é um problema, mas isso é um problemão, né? Porque quem define efetivamente se acaba o isolamento social, o jeito que as coisas estão indo aí, parece que é qualquer pessoa, qualquer autoridade administrativa pode fazer isso. E se ocorrer de fato isso, nós nunca vamos sair dessa epidemia. Vai demorar, até como a Vânia disse, até uma vacina vir, vai demorar 1 ano, 1 ano e meio aí, nós sofrendo mortes pelo coronavírus. O professor Marcelo lembrou, né, que a legislação é clara, excluiu os municípios. Só contemplou os estados da federação. Deixa eu te passar para o Márcio, só registrar aqui que a Sol Menigueiro, advogado, está conosco, o Benedito Macedo, Maria do Rosário Esteves, o Silvio Tadeu, o querido Luiz Ricardo Salata, filho do nosso Salata, Silvio Salata, Benedito Macedo, de Votuporanga, Raquel Navarro, o Jandir, a Gisele, querida amiga de Jundiaí, já participou conosco uma vez, vai voltar, o Hilton Rosa, a Priscila Dauer, que presidiu a nossa Comissão de Direito Aeronáutico. Márcio, pegando o gancho do que disse o Marcelo, e fazendo um pouquinho do contraponto, me permita. Claro. Nós temos uma situação no Brasil que é a falta tradicional, cultural, de gestão. Nós não temos estatística. Eu, muitas vezes, quando eu era presidente da Ordem, chamava a atenção que nós não sabemos nem quantos presos nós temos no país. É absurdo, né? Pessoas que são retiradas do convívio social e nós não sabemos quantos são. E num momento como esse, por exemplo, nós temos
muitos hospitais com quartos de UTIs, alguns com mais intensidade de ocupação, outros com menor intensidade de ocupação, e não sabemos os números disso de forma a poder fazer uma distribuição, né? Do ponto de vista local, do município, que poderia administrar melhor isso, não estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro. Do ponto de vista estadual, que na relação intermunicipal poderia distribuir, pegar alguém que está numa situação mais aflitiva ou não tivesse hospital, levar para outro hospital. Essa gestão pública nos falta muito. Espero que seja um momento de aprendizado, porque nós temos que começar a trabalhar com isso. O Brasil não tem estatística. Até hoje estão se discutindo quantas pessoas estão infectadas, fora a questão, evidentemente, da falta de testes. Mas é um problema cultural do Brasil, né, Márcio? Olha, você tem inteira razão e eu gostaria também, não propriamente como um contraponto, lembrar o seguinte. Eu concordo em gênero, número e grau com o que os professores disseram, a Vânia e o Marcelo. Mas eu me permito recordar que, em primeiro lugar, tudo isso tem que ser visto com muito critério, com contemperamento, porque nós estamos numa federação. Claro. Uma federação e não sem razão. Porque nós temos, e me permitam repetir o lugar comum, num país de dimensões continentais. Eu dou um exemplo mais advertido dos erros da generalização, mas dou um exemplo. Eu tomei conhecimento, por exemplo, que no estado do Amazonas, que todo ele tem 4 milhões de habitantes, e seria o 8º ou 9º país do mundo em extensão territorial, se fosse considerado um país independente, com 4 milhões de habitantes, mas com apenas em Manaus UTI destinada a atendimento dos afetados pela pandemia. E nós temos o problema de transporte público, inclusive fluvial, como serviço de caráter essencial. Pois bem, no Amazonas, fui informado, houve necessidade de interromper o transporte fluvial para preservar populações indígenas que não teriam como ser atendidas. E qualquer remoção para uma unidade de terapia intensiva para coronavírus, que só tem em Manaus, precisa ser por avião, porque há determinadas regiões do Amazonas que, para chegar na capital, são 4, 5 dias de barco. E, portanto, nós temos especificidades pelo Brasil inteiro que justificam o exercício de competência legislativa e administrativa por todos os entes da federação, mas respeitados, é claro, a competência da União para, por normas gerais, tratar daquilo que tem a ter um tratamento uniforme em todo o território nacional. Então, me parece, meditando a respeito disto, que nós estamos mais ou menos como se nós tivéssemos, em matéria de competências, em matéria ambiental. Isto é, estados e municípios podem, digamos, se me permite a expressão, até arrochar. Não é? Teria que haver muito contemperamento para aliviar as normas baixadas pela União. Mas as baixadas pela União têm validade em todo o território nacional. De acordo com as peculiaridades, caberia alguma modulação mais respeitada, claro, mas até para agravar restrições que eventualmente sejam imperiosas, por conta de princípios que também se aplicam em matéria de saúde pública, da prevenção e da precaução. Mas aí nós temos algumas dificuldades terríveis, que é o seguinte: até que ponto podem estados e municípios, especialmente, ou mesmo a União, a pretexto de exercício de competência regulamentar, por decreto, não é, ir longe demais? Porque, em razão do princípio da legalidade, neste país, pela Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só a lei inova originariamente na ordem jurídica. O decreto regulamentar, ele disciplina o exercício de competência discricionária, ele pode minudenciar comandos da lei expressos por conceitos vagos e também estabelece regras orgânicas
e procedimentais para a fiel execução da lei. Mas o decreto não pode criar obrigações ex novo. Na teoria, isso é muito fácil dizer. O problema é nos exemplos, nas questões de ordem prática. Então, o que acontece? Concordo com o Marcelo. Há de ter uma disciplina, por norma geral, em matéria de prevenção e de precaução contra a saúde pública, baixada pela União, via Congresso Nacional, medida provisória, se for o caso, passando do Congresso, sem prejuízo do exercício de competência legislativa estadual e municípios e o exercício do poder de polícia administrativa, sobretudo por essas entidades da federação, mas com parcimônia para não haver usurpação de competências da União. Uma coisa é estabelecer disciplina sobre o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Outra coisa é estabelecer disciplina a nível nacional do que pode ou não funcionar em época de pandemia. E, portanto, as observações dos professores, a observação do Marcelo, são de importância capital e essa matéria realmente não é fácil. É mais fácil falar em tese, como estou falando agora, do que responder às questões que concretamente se nos apresentam. Mas nós encontramos, tendo tempo para responder, resposta dentro do ordenamento jurídico para todas as demandas em matéria de saúde pública. O Benedito Macedo, que está conosco, chama atenção, Vânia, para o momento atual e a possibilidade, que acabou acontecendo no recente julgado supremo, da Corte Maior, interpretar a Constituição estabelecendo esses parâmetros, né? As competências e a preservação do respeito às competências por parte da União, dos estados e municípios, né, Vânia? Vânia? Eu tenho percebido, né, ainda em complementação ao que o professor Márcio estava colocando, que os governadores, talvez alertados, professor Marcelo, pelas procuradorias, né, dos estados, eles têm caminhado por vias sinuosas. Então, eu vejo assim também as assembleias legislativas produzindo leis a toque de caixa, né, com muita velocidade, e muito em cima do que o professor Márcio estava alertando, eles, na verdade, como é que posso dizer, estão comendo pelas bordas, né? Estão, na verdade, pensando as competências, professores, possíveis, não é, pertinentes, né, aos estados da federação, sem invadir por demais, né, o que seria, de fato, né, um vetor da União, e a partir do momento que, na prática, criam, né, de certa forma, uma conjuntura, né, que inviabiliza, né, pelas restrições pensadas e pontuais de competência que eles podem agir, o resultado. Então, por exemplo, eles têm o resultado que é forçar determinadas medidas mais restritivas de isolamento. Não podem ir por determinados caminhos porque esbarrariam na competência da União. E aí, na verdade, eles têm tido muita criatividade no campo de competência deles para legislar no que é possível. Eu tenho visto as casas legislativas irem muito ao socorro do Poder Executivo. Até quando a gente não sabe, né? Porque a pressão dos interesses econômicos também é muito forte, dos interesses econômicos, dos interesses políticos. Ainda como o professor Marcelo lembrou, temos o revés, né, da proximidade das eleições, que sempre agrava o quadro. Enfim, mas eu vejo, de certa forma, talvez por influência das procuradorias, essa preocupação de buscar caminhos que cheguem ao mesmo resultado, mas pelas vias alternativas para não gerar um conflito de legalidade muito acentuado. Marcos, deixa eu colocar uma colher aí.
dois pontos que eu até queria aproveitar a oportunidade para ouvir os colegas. O primeiro deles é o seguinte: nós temos visto na televisão discurso de governadores ameaçando de prisão a população que estiver descumprindo enfim, as normas estaduais, federais, enfim, do isolamento. Inclusive, algumas cenas de evidente abuso de autoridade, policiais algemando pessoas que estão fechando o comércio, donos de estabelecimentos comerciais, etc. Aí, Professor, em Maringá, a guarda municipal da cidade matou um homem. Pois é. Então, eu aproveito a oportunidade aí do Márcio. Eu sei que teve também muitos anos atuando na advocacia criminal, não é a minha especialidade, mas eu pergunto, quer dizer, a que título você pode prender uma pessoa na rua porque está descumprindo o isolamento social? Eu desconheço uma lei, o Código Penal tem lá o crime de perigo, que é evidente, se você está expondo a perigo ou em flagrante ou comete um crime, pode ser preso, enfim. Mas é preciso tipificação, enfim, uma série de circunstâncias. Então, como é que pode? É possível que agora as pessoas estejam andando na rua e sejam presas simplesmente porque estão caminhando na rua, por exemplo? Porque é esse o discurso que a gente escuta de pessoas leigas, não é? E se de fato ocorresse isso, nós estaríamos numa barbárie, né? num Estado sem Constituição. No meu modo de ver, a prisão só pode ocorrer nas hipóteses constitucionais e nos termos da lei. Não é? Mas, senhor, antes de responder, só registrar, mas se permita a presença no nossa conversa, pelo de Florencio, o querido Evaristo Martins Azevedo, com quem estamos organizando também uma live sobre cultura, a Neuza Maldonado, o Fábio Maris, Laís do Amaral, nossa companheira de conselho da gestão do Aprobato, o Felipe Bastos de Paiva, o Clodomiro Porto, nosso Miro, Antônio Carlos o Marazzi, de Vila Prudente. Márcio. Muito bem. Bom, eu tive a oportunidade, já faz um bocado de tempo, de advogar e até intensamente na área criminal. E, portanto, eu suponho que eu ainda tenha guardado uma coisa na memória. Essa questão colocada pelo Marcelo, e que é muito delicada e de extrema importância, comporta, em rigor, dois ângulos de observação. O primeiro é um ângulo estritamente jurídico formal. Do ponto de vista jurídico formal, nós temos o quê? Nós temos o artigo 268 do Código Penal que diz: infringir determinação do poder público, não diz qual era do governo, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Tem lá, pena, detenção, causa de aumento de pena e tudo mais. Então, repetindo, infringir determinação do poder público destinada a impedir reintrodução ou propagação de doença contagiosa. Tese, e do ponto de vista jurídico formal, se há uma determinação do poder público, legal, regulamentar, ou no exercício do poder de polícia administrativa, que atenda ao que está disposto no artigo 268, que é com base em orientação de suspeitas autoridades médico-sanitárias de nível internacional e nacional para evitar doenças infecto-contagiosas, estará havendo, por parte de quem infringir a determinação, o cometimento de crime. Perfeito. E nós sabemos que, a menos que haja alguma medida judicial proclamando a invalidade, a inconstitucionalidade ou suspendendo a eficácia da determinação do poder público, presume-se ilegal. E, portanto, nós podemos ter
falo em tese. Sim. E, em casos mais contundentes, a possibilidade até de expedição de voz de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita de Autoridade. competente, que é o que está previsto na Constituição e nas leis em geral. Bom, Perfeito. Houve aquela portaria interministerial do ministro Sérgio Moro, né? Ainda agora, na época que o Mandetta estava ministro, né? Agora, uma complementação. Eu nunca me esqueço de uma recomendação de um professor na graduação na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, quando terminamos o curso de Direito Penal. Vou resumir de maneira drástica. Ele disse: senhores já conhecem o direito penal. Os senhores vão fazer um exame de consciência, vão se surpreender em detectar quantos anos, eventualmente, de cadeia já estão devendo para o Estado, pelo menos pelo cometimento de crimes de injúria, calúnia e difamação. Do direito penal. O direito penal é para aquelas situações realmente graves, em que não há meio de resolver o problema de outra forma. Aí tem que haver critério e ponderação por parte da autoridade. Não é ir prendendo a torto e a direito. Nós estamos lidando com pessoas que, às vezes, saem às ruas porque estão lutando pela sobrevivência, falta pão em casa. Eu diria, assim como a figura do furto famélico, há aquele que sai às ruas porque ele está com fome, ele precisa encontrar uma maneira de sobreviver. E, portanto, é preciso haver, primeiro, orientação, haver advertência, verificar se a situação realmente não comporta uma solução negociada na base do convencimento, para só exercer exatamente esta competência de decretar prisão e exercício da coação física por conta da coercibilidade do direito, em último caso, naquelas situações realmente graves em que não houver outra via de igual eficácia para a proteção do bem jurídico que tem que ser protegido. Parcimônia, não pode haver abuso. E aqui e acolá, infelizmente, nós temos, professor Marcelo, professora Vânia, meu caro Marcos, alguns abusos nesse sentido. Quer dizer, nós estamos tratando e com gente que luta pela sobrevivência. Há aquele que ofende descaradamente determinações do poder público, até só faltando tirar uma carteirinha do bolso e perguntar para a autoridade: você sabe com quem você está falando? Mas aquele que está na rua, a busca da sobrevivência, porque está passando fome em casa, tem que alimentar os filhos. Esse povo tem que ser tratado com mais parcimônia, de outra maneira, e com outros olhos, mesmo porque o direito não constitui uma finalidade em si mesma, mas é um instrumento de organização da vida em sociedade. Então, bom senso, prudência, parcimônia, a razoabilidade que está embutido no princípio constitucional do devido processo legal tem que ser observado. O professor Márcio tem razão de falar do bom senso, mas, por exemplo, aqui na realidade do Rio, essa semana veio a público, né, a questão das festas secretas, professor Marcelo. Né? O que é isso? Festas secretas não só na periferia, mas nas áreas ricas da cidade. Muitas vezes envolvendo até estabelecimentos comerciais que, fechados para a porta, né, quem passa da rua, estão fechados, mas lá dentro funcionando com um quantitativo impressionante de pessoas, né? Fazendo festa, balada, coquetéis numa hora dessa, né? De grande perigo social. Poxa, eu não sabia. Voltar só aqui registrar a presença do José Rocha Pinto, meu colega de turma, Renato Barros, grande Renato, o Jorge Rodrigues, a Kátia Rodrigues Brum e a Giselândia Oliveira. Vânia, um ponto que você colocou no início, que é a questão da corrupção, que é endêmica no Brasil. Infelizmente, é uma situação que nós
aprendemos erroneamente a conviver com ela e passamos a combatê-la mais recentemente. Nós temos visto, e é natural por conta da pandemia, autorizações legislativas para contratações de emergência. E, ao mesmo tempo, tivemos, por exemplo, uma iniciativa de uma medida provisória do parte do governo federal adiando o cumprimento da lei de transparência. Aqui mesmo, no município de São Paulo, houve uma alteração legislativa de uma lei que pretendia tratar apenas exclusivamente de poderes públicos para efeito do combate à pandemia, e houve uma alteração legislativa, né? Foi incluído nesse projeto de lei apresentado pelo Executivo um artigo que não dizia respeito à questão da pandemia, mas criava uma segunda instância na controladoria do município, né? Esvaziando os poderes do controlador. Essa preocupação com a transparência nas contratações de emergência, como é possível fazer o controle disso preventivo, né? Ou só depois realmente de acontecer, só depois da pandemia que nós vamos poder checar se as contratações observaram os princípios da legalidade, da moralidade, etc. Doutor Marcos, a gente tem sempre os oportunistas de ocasião, né? Principalmente se tratando de corrupção. Vejam, e nós conseguimos ver esses incidentes corruptivos, né, se acentuarem em todos os lados. Até no âmbito eleitoral, políticos dando cestas básicas agora, à torta e à direita, né, com a roupagem de que estão fazendo, né, salvação social. Por outro lado, nós estamos numa situação realmente de vida e de morte. É claro que publicidade, transparência, isso em nenhuma conjuntura pode ser furtada. Não é o caso, né, da pandemia que vai justificar a falta da accountability, da publicidade, da transparência nas contas públicas. Agora, certamente, uma flexibilização, né, no rigor outrora tido em questões relativas à responsabilidade fiscal, nós vamos ter que ter. O próprio autor da lei, no outro dia, dava uma entrevista, né, dizendo que em situações de força maior, né, como aqui nós estamos vivendo, nós também não podemos ter um rigor desmedido quando o descalabro está nas ruas, né, pela questão sanitária. Mas foi um ponto importante, porque mesmo que certas flexibilizações sejam necessárias, medidas emergenciais sejam necessárias, e ninguém é pueril de pensar que muitas vezes um governante não precise realmente delas, ainda mais numa situação como a de agora, de ter que fazer hospitais de emergência, né? Muitas vezes dobrar, triplicar o contingente da saúde. Mas se as coisas foram feitas com respeito, não é, bastante rigoroso, a transparência, a publicidade, trazendo as autoridades, né, para o conhecimento dessas medidas, muitas vezes até chamando o Ministério Público e mostrando, né, a medida emergencial, é porque nós temos aí uma bifurcação. As medidas que verdadeiramente são necessárias, emergenciais e absolutamente compreensíveis num momento desses, do aproveitamento, né, de outros, né, que já é uma prática brasileira, não é, professor Marcelo? Tem sempre os oportunistas da corrupção de ocasião, se valendo, né, de forma nojenta, né, de um quadro desesperador sanitário para terem benefícios, né? Muitas vezes aí contratações faraônicas da saúde. Essa semana, por exemplo, o governador aqui do Rio de Janeiro demitiu um subsecretário na área de saúde por umas contratações emergenciais aí que eram de dar medo, né, quando vieram à tona. Registrar também a presença de nós, do Jorge Marques, que, pelo que eu entendi, faz aniversário hoje, querido Jorge, também foi conselheiro da Ordem. A Laís, já falei, mas cumprimentando o Márcio Camaruzano, Márcio. A Eleni Almeida de Castro, o Luiz Antônio Sampaio Gouveia, o Pitor,
também está conosco, Márcio. Olha aí. Marcelo, desculpe, por favor. Oi. Não, eu só ia dar um exemplo. Essa situação, vamos dizer, uma certa flexibilização no rigor do direito nas compras públicas, etc., e a necessidade da compra imediata. Eu dou dois exemplos que nós vimos nos jornais televisivos esta semana. Hospitais, UTIs, com, sei lá, por hipótese, 30 pacientes de alta periculosidade, de alta morbidade, estão realmente num estágio avançado do coronavírus, e apenas um respirador. Havia um hospital com essa situação. Quer dizer, numa situação como essa, se o poder público tem condição de comprar esse equipamento, ainda que com o preço 10 vezes maior de mercado, em função das circunstâncias que nós vivemos, ou seja, não há produto suficiente, o presidente dos Estados Unidos está confiscando nas fábricas máscaras, etc. Enfim, numa situação como essa, pouco importa, a meu juízo, o valor que esse governante vai pagar o respirador. Se o respirador custa 2 e ele vai pagar 10, mas ele, no dia seguinte, tem os respiradores no hospital, me parece absolutamente correta a decisão do administrador que compra esses respiradores. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo no hospital, né? Então, eu não posso ficar com pruridos, com punhos de renda aí para fazer uma licitação, uma concorrência, não é o caso, mas, enfim, uma tomada de preços urgente. Tal. Não, eu preciso comprar aquele equipamento, de modo que, se tiver um equipamento, como dizem que tem aí uma universidade que está desenvolvendo uma outra versão mais simples desse equipamento, mais eficaz, é o caso de adquirir imediatamente. Está em teste. É a USP, a Poli, está desenvolvendo um equipamento que é mais básico, para uma situação mais emergencial, consegue produzir um equipamento a cada 2 horas, e está acabando a fase de teste. Até tive informação ontem, parece que teve a última homologação, e agora está aí buscando investidores, porque é uma solução importantíssima para o mundo que está concorrendo em compra desse equipamento. Está entre nós, Márcio, o querido professor Adilson Dallari está aqui conosco também. Que ótimo. E está aqui fazendo uma observação. A dispensa de licitação exige prévia motivação cabal da escolha. Bom, claro. Em primeiro lugar, eu cumprimento os colegas, a Laís, o Piton, especialmente agora, nesse momento, o professor Adilson Dallari, com quem eu tive a honra de trabalhar, e especialmente na Secretaria Municipal da Administração de São Paulo, na gestão Mário Covas. O Adilson era o secretário municipal da administração, eu chefiei a assessoria técnica, e João Luiz Teixeira Neto, de saudosa memória, era o chefe de gabinete. Todos professores na PUC. E eu me recordo, nessa questão de contratações emergenciais, uma história que sempre foi contada pelo professor Adilson Dallari. Se não me engano, era secretário de Estado, não sei se secretário de Interior, Eli Lopes Meirelles. E houve uma catástrofe em Caraguatatuba com derretimento da Serra do Mar. E o professor Adilson Dallari recebeu uma mala com dinheiro do governo do Estado, pegou um avião, não havia outro meio de acesso, seguiu imediatamente para atender aquilo que fosse necessário como enviado do governo do Estado de São Paulo, pagando o que fosse necessário com dinheiro vivo e para depois, então, colocar todas as informações, todas as justificativas nos autos do processo, porque havia uma situação de absoluta emergência. O que eu devo observar é o seguinte, e sempre aprendi muito com o professor Adilson Abreu Dallari, que reúne como poucos uma experiência invejável, não apenas do ponto de vista teórico, como acadêmico, mas do ponto de vista prático, como administrador público. Foi um dos maiores agentes públicos, servidores públicos, no sentido amplo da expressão, secretário que eu conheci na minha vida. E, portanto, eu rendo de público as minhas homenagens
a este grande jurista e homem público, professor Adilson Abreu Dallari. A legislação prevê a contratação direta. Na 8666 de 93, uma das hipóteses do artigo 24 é exatamente nas situações de emergência. Já há previsão. Com a declaração de estado de calamidade pública, o poder público tem que agir com a rapidez que seja necessária. É claro que, na medida do possível, deve tomar as decisões lançando nos autos de processo administrativo as razões pelas quais decide toma esta ou aquela decisão nesta ou naquela oportunidade. Em casos absolutamente excepcionais, primeiro atua e depois coloca no papel as razões pelas quais o faz. E eu me permito lembrar o seguinte, também uma experiência que eu tive nos meus tempos de exercício de advocacia pública, especialmente em face do que diz o professor Marcelo Figueiredo. Eu, para salvar vidas, eu compraria pagando o que fosse necessário para ter respiradouros, sem prejuízo de depois ir na goela do fornecedor que tivesse aproveitado da situação cobrar 10, 15 vezes a mais, inclusive procurando processá-lo criminalmente. E me permito dizer o seguinte, nós nos esquecemos, muitas vezes, que existe a desapropriação de bens móveis. Desapropriação não é só bem imóvel, não. Aí fala mais alto a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, do interesse, não do direito, assegurado constitucional e legalmente. Se necessário for, se alguém não quiser vender porque está cobrando 10 vezes mais e o poder público não pode pagar, desapropria, baixa o decreto, se emite... Márcio, veja, Márcio, e vai em frente. Diga. Não, nessa linha, o conflito que está havendo entre União, Estados e municípios, até mesmo no que diz respeito à eventual desapropriação, porque como há uma demanda gigantesca, está todo mundo, por exemplo, querendo comprar, exemplificando, máscaras, equipamento de proteção individual, máscaras, luvas, e também ventiladores pulmonares, está surgindo esse conflito de contratos que foram firmados por município, e a União diz, não, a produção do país, eu estou trazendo a minha responsabilidade, a distribuição, para que eu possa organizar melhor isso. Então, até essa questão da competência do município, do Estado e da União está entrando em atrito por conta da demanda gigantesca que está havendo em relação a esses aparelhos. Agora, tem uma certa filigrana jurídica aí, o Adilson é mestre nisso, o professor Marcelo e tudo mais, que também é o seguinte, não é? Se a desapropriação já tiver sido ultimada, e é outra questão saber quando é que se consuma a desapropriação. O equipamento, por exemplo, passa a ser bem público do município. A União pode desapropriar bem do município, mas aí precisa de autorização legislativa. Não é assim, não. Então, há toda uma parafernália de regras incidentes. Eu, como procurador municipal, encontraria uma maneira de ter resistência dentro do direito. A União pode desapropriar bens de estados e municípios, Estado pode desapropriar bens de municípios, mas se os bens já estiverem, móveis ou imóveis, incorporados ao patrimônio municipal, para a União desapropriar esses bens, precisa de autorização do Poder Legislativo. Mas essas são filigranas jurídicas. O que eu queria ressaltar é o seguinte, precisa comprar. Tem gente morrendo, tem gente morrendo. 2, 3, 4 vezes mais, pagou. Compra, paga, se for o caso, depois salva a vida, depois vai na jugular do espertinho que violou a ordem jurídica praticando superfaturamento. Isso é crime e pode ensejar, inclusive, prisão em flagrante delito. Nós temos um aparato jurídico na Constituição e das leis que permite ao poder público, bem associado juridicamente, resolver, eu digo, qualquer problema. E com a responsabilidade que eu tenho de 40 anos nas costas de professor de Direito Administrativo
e 30 anos de exercício ininterrupto da advocacia pública municipal. Agora, é preciso calma. Agora, tudo tem que ser muito bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Se não houver tempo de explicar antes, explica durante ou então depois. Mas as explicações devem ir para os autos do processo e haver depois um controle subsequente da legalidade dos atos da administração. Mas os órgãos de controle com parcimônia, olhando para as novas disposições, inclusive da lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque o órgão de controle há de considerar as dificuldades reais do administrador para ter que dar respostas em caráter emergencial às situações com as quais se depara. Portanto, tem que ter parcimônia, tem que ter tolerância no bom sentido do termo, sem postergação das normas jurídicas aplicáveis à espécie, mas sabendo que o administrador, em situações emergenciais, aqui e acolá, desde que de boa fé, pode acabar pisando na bola. Eu me recordo de uma frase de Bobbio, talvez até exagerando um pouco, mas Bobbio sustentava o direito ao erro de boa fé. Tudo isso tem que ser levado em consideração. É apenas um complemento, na realidade, além daquilo que acabou de dizer há pouco, com muita propriedade, o professor Marcelo Figueiredo e com as observações da professora Vânia. Tem muita coisa para dizer, mas aí nós ficaríamos aqui 10 horas, eu especialmente quando começo a falar. Não paro mais, não é? a falar tudo aquilo que está acumulado, vamos dizer, na nossa experiência acadêmica e profissional como advogado, ao longo, já na advocacia, há mais de, se me permitem, 50 anos. Nós estamos chegando, cumprimentar também, agradecer a presença do Aloysio Nobre, que nosso colega de Taubaté, foi nosso conselheiro, foi presidente da OAB de Taubaté. Nós estamos chegando no final. Infelizmente, 11 horas, a gente sempre procura ser pontual. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Passar a palavra, então, a cada um dos nossos companheiros aqui dessa conversa, começando pelo Marcelo. Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você a iniciativa. Já estamos juntos em alguns programas. Eu acho que foi uma iniciativa de grande apoio social, jurídico, de divulgação, enfim, de debate, informal, mas importante por isso mesmo. E cumprimentar os meus amigos, Márcio Camaruzano, meu grande colega, grande amigo, meu professor, e a Vânia Aieta, minha colega também. Uma honra participar desse diálogo com vocês. Estamos sempre juntos aí no Rio, nas bancas de direito das cidades, pela UERJ, nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a Vânia é uma grande advogada, grande professora. É uma honra estar com 2 grandes professores sob a sua coordenação, Márcio. Então, é só cumprimentar a todos e desejar que o mais cedo possível a gente consiga uma vacina, não é? Ou pelo menos algum tratamento eficaz. Estão falando aí nesse choro, não é? Das pessoas que já foram contaminadas, não sei, estão em pesquisas ainda. De qualquer maneira, qualquer medida que venha aliviar esse sofrimento todo seria muito bem-vinda, né? É verdade. Vânia, obrigado pela presença. Obrigada, doutor Marcos. Sempre uma alegria muito grande estar contigo. Né? As pessoas têm muito carinho, muito respeito pelo senhor aqui no Rio de Janeiro. É um colega admirável da advocacia. Queria cumprimentar também o professor Márcio Camaruzano, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, esse grande professor. E, especialmente, me permitam aí, meu querido professor Marcelo Figueiredo, né, pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma alegria muito grande poder estar com ele, ainda que virtualmente. Agora, nós temos que agradecer a esses aparatos tecnológicos, né, porque eles minoram a saudade dos amigos nesses tempos de isolamento. E cumprimentar a toda a advocacia de São Paulo, que está aí nos ouvindo, esse estado que eu tenho todo o carinho do mundo e onde
estudei, fiz meu doutorado na PUC de São Paulo, aí morei por 5 anos. Obrigado, Vânia, querida. Márcio. Meu caro presidente, meu eterno presidente da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Marcos, se me permite, eu ainda vou querer ter o privilégio de vê-lo presidente do Conselho Federal da OAB. Você reúne, como poucos, condições ideais para tanto. Meus parabéns por essa iniciativa. Para mim é um privilégio, uma honra mesmo, ter tido essa oportunidade de participar deste bate-papo informal com grandes colegas, para os quais eu tenho a maior estima, respeito e consideração. A professora Vânia, que me dá a oportunidade de trocar com ela algumas ideias nesse momento, apresentar aprender com esta grande colega, e com o professor Marcelo Figueiredo. O Marcelo Figueiredo, na realidade, foi meu chefe, porque, como diretor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o Marcelo Figueiredo foi o meu chefe e, portanto, eu rendo aqui as minhas homenagens ao meu ex-chefe, a este grande constitucionalista, a este amigo fraternal e que vem dando uma demonstração eloquente de como se deve comportar, falar e se conduzir um grande profissional, um grande acadêmico, professor de direito constitucional, advogado dos melhores, e, portanto, foi um privilégio ter a oportunidade de bater este papo com vocês, meus queridíssimos amigos, e sob coordenação desta verdadeira instituição, o Marcos da Costa. E, já que o Marcos me permitiu, eu lembro, o nosso livro de coordenação de Augusto Dalpozo e meu é sobre o Covid-19, as implicações Covid-19 no direito administrativo, pela editora Revista dos Tribunais. Não nos preocupou nada mais com esta obra do que fornecer um instrumento de trabalho, de consulta e de educação, como contribuição de mais de 60 juristas no debate das questões mais candentes desta pandemia relacionados com o direito administrativo, que é a nossa modesta contribuição, e nós, nesta obra, prestamos uma sentida homenagem a esses heróis que atuam com profissionais na área de saúde, que estão a arriscar a própria vida e com alguns sacrifícios já comprovados para o cuidado de toda a população, de toda a sociedade brasileira e de todos nós. Meu caro amigo Marcos da Costa, muitíssimo obrigado e meus parabéns por esta iniciativa. E aos colegas que nos assistem, grandes professores, não é? O meu especial cumprimento, o meu muito obrigado e um bom dia a todos, cuidando-nos como se faz necessário. Agradecer também a presença do Gilberto Bertolini Neto, da Sera Lemos Leite Ortiz e Silva. Dizer que na segunda-feira, Márcio, Marcelo, Vânia, nós vamos fazer uma conversa diferente. Não vai ser uma conversa jurídica. Nós temos feito, Vânia, essas conversas segunda, quarta e sexta, sempre às 10 horas. Segunda-feira não vai ser jurídica. Segunda-feira vai ser esportiva. Nós vamos estar com, Márcio, com os diretores financeiros dos 3 grandes times de São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, comentando como é que estão fazendo os clubes, enfrentando, na prática, esse problema da suspensão de campeonatos, né? Dos contratos de patrocínio em razão disso, e também contar um pouquinho do futuro do futebol. É uma experiência nova, trazer pessoas que fora do contexto jurídico, mas eu tenho certeza que também será um sucesso, porque é um tema que todos têm interesse pelas paixões futebolísticas de cada um. Um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima conversa. Tchau, gente.